Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao nosso especial dos 20 anos do caso Serrambi. No dia 3 de maio de 2003, o sumiço de duas jovens no litoral sul de Pernambuco chamou a atenção de todo o estado. 10 dias depois, Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão, na época com 16 anos de idade, foram encontradas mortas no meio de um canavial, na zona rural de Ipojuca. As investigações da Polícia Civil e da Polícia Federal apontavam os irmãos combeiros Marcelo e Valfrido Lira como os principais suspeitos do crime. Os dois foram julgados pelas mortes das duas jovens. Após 5 dias de júri, foram absolvidos. Mas 20 anos depois, a pergunta continua sem uma resposta. Quem matou Maria Eduarda e Tarsila Guzmão? Acompanhe todo esse caso nesse especial da TV Guararapes Record TV, uma produção de Wagner Oliveira e edição de imagens de Sérgio Rabelo. No dia 3 de maio de 2003, a praia de Serrambi, no litoral sul de Pernambuco, seria o cenário de uma história que até hoje não tem um final para ser contado. Há 20 anos, uma pergunta que ainda não tem resposta. Quem matou Maria Eduarda e Tarsila Guzmão? Na época do crime, Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão tinham apenas 16 anos de idade. Eram duas adolescentes comuns, como lembra uma das amigas da jovem. A Duda é uma pessoa excepcional, era uma boa menina. Eu a conheci no prézinho da escola Conviver, estudamos até a 4ª série. Era tranquila. Quando cresceu, gostava de sair, se divertir como qualquer outro adolescente, normal. A Tarsila eu conheci depois na minha adolescência. Tarsila era uma menina mais calma, mas também gostava de sair, conversar besteira. Eu tenho saudade, as minhas eram tudo mais tranquilas, adolescentes normais. As duas adolescentes estavam hospedadas numa casa na praia de Serrambi, no litoral sul. Na noite da sexta-feira, os jovens fizeram uma festa. No sábado, decidiram andar de lancha e foram até a praia de Maracaípe. Quando as duas amigas saem do pontal de Maracaípe, elas passam exatamente por aqui, neste trecho da praia. É exatamente neste local onde um amigo bate a foto das duas. Esta seria a última imagem das jovens. Nós recebemos a ocorrência como se fosse um sequestro. A ideia de que elas poderiam ter sido sequestradas, elas não voltaram para casa. A partir do 3º dia e dada a falta de informações verdadeiramente, já estaríamos partindo para uma linha diferente da de sequestro, mas continuamos investigando. O sumiço das duas jovens mobilizou a Polícia Civil de Pernambuco. Na capa dos jornais, as duas famílias desesperadas por notícias das meninas. Com a grande repercussão, as buscas continuavam, dia após dia, mas sem sucesso. Todo mundo ficou muito triste, porque não é normal, né? Duas adolescentes. Aconteceu o que aconteceu. E algumas pessoas ali indicaram que as meninas teriam, na tarde daquele dia, do dia que foi tirada a última foto delas, elas teriam subido em uma Kombi que estaria a destino de Serrambi. Não se existia fake news, mas existia notícias falsas, boatos falsos. Então esses boatos atrapalharam muito o trabalho da polícia. Surgiam, por exemplo, denúncias de que elas estavam em Maceió, uma determinada hora, e ao mesmo tempo estavam em Salvador, estavam na praia de Boa Viagem, pessoas que de forma leviana faziam isso. Foi percorrendo um canavial no distrito de Camela, também em Ipojuca, que um amigo da família de Tarsila e o pai da jovem encontraram os corpos de Maria Eduarda e Tarsila. 10 dias depois, o desaparecimento das duas amigas se transformava em um duplo homicídio. E nós chegamos, encontramos elas duas na estrada de barro batido, em meio a um canavial. E assim, elas estavam dispostas assim, cabeça com cabeça, né? Não juntas, mas um pouco aqui distante, né? Estava assim em fase de esqueletilização, fase terminal da decomposição cadavérica. A veste de Tarsila, e havia uma perfuração na altura da região pubiana,
ela exibia também um dos dactilos, não me recordo assim a mão, se direita ou esquerda, também é lesionado por projétil de arma de fogo. E essas vestes íntimas estavam na altura dos joelhos de ambas as vítimas, trazendo para o investigador, para o perito, a suspeição de que aqueles corpos foram abusados sexualmente. Com a notícia da morte das amigas Maria Eduarda e Tarsila Guzmão, começava a busca pelos responsáveis pelo crime bárbaro que chocou o país. Segundo duas testemunhas que prestaram depoimento à polícia, foi exatamente neste local, aqui no centro de Porto de Galinhas, onde Maria Eduarda e Tarsila Guzmão teriam sido vistas pela última vez, naquele dia 3 de maio. Em seu depoimento à polícia, Regivânia Maria da Silva confirmou ter visto as duas com 2 combeiros. Os principais suspeitos do crime ganhavam um nome e um rosto: os irmãos Valfrido e Marcelo Lira. Quando, segundo uma testemunha, teria visualizado o ingresso delas na Kombi pertencente a um dos acusados, que ela conseguiu identificar claramente pelas características, e teria visualizado também o rosto do que se apresentava como sendo o cobrador. E não apenas isso, teria dado passagem a esse cobrador para que elas pudessem ingressar no banco da frente. Ela foi ouvida 3 vezes durante o inquérito policial. Nos 2 primeiros depoimentos, ela descreve uma Kombi totalmente diferente da Kombi de Marcelo. Somente no 3º depoimento, após ver a Kombi de Marcelo no pátio da polícia, é que ela reconhece como sendo a Kombi que supostamente as vítimas teriam adentrado. A partir do transporte, já no final da tarde daquele dia, elas já não chegaram mais na casa em Serrabim, não tiveram mais ninguém teve mais nenhuma notícia delas. A gente já acredita que exatamente passados os pontos que esses motoristas estavam levando, sobrando apenas elas, aí eles aproveitaram do momento para realizar o crime. A Kombi estava totalmente descaracterizada, porque, se não me engano, eles na época eram conhecidos como Marcelo do Para-Choque Verde, né? Então tinha esse detalhe, né? Tinha um detalhe de retirada dos adesivos da Kombi, aqueles adesivos autocolantes, né? Então, foram tirados assim tão recentemente que eu ainda pude delinear as figuras que ali estavam. Então, tudo isso eu coloquei no laudo pericial, né? Dentro da Kombi havia papelões, né, com um parafuso fechando a visão externa dela, não sei por que eles fizeram isso. E no exame mais acurado, lá já na sede do GOI, nós fizemos delaminação da pintura do para-choque e encontramos a tonalidade verde, né, batendo esse aspecto aí de Marcelo do Para-Choque Verde. Mesmo com a prisão dos irmãos combeiros, os jovens que estavam com as 2 vítimas na casa de praia em Serrambi ainda eram apontados como suspeitos, principalmente pela opinião pública. Não teve nada, não detectaram nada dentro da casa. Finalizando a história de que ela não morreu dentro da casa. Ela foi assassinada ali, no canavial. Querem dizer que as meninas morreram na festa, porque o que se diz é isso. Não, as meninas morreram na festa e os rapazes levaram os corpos e jogaram no canavial. Não foi. Para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, só existe 2 suspeitos que são acusados realmente de ter cometido o crime de Maria Eduarda e Tarsila Guzmão. Somente 7 anos depois, o caso foi parar no Tribunal do Júri do Fórum de Ipojuca. Durante 5 dias, o Tribunal do Júri de Ipojuca foi o centro das atenções. Começava no final de agosto de 2010 o julgamento do caso Serrambi. Foram 5 dias de julgamento aqui no Fórum de Ipojuca. A imprensa não podia fazer imagens, onde nós estamos agora. Aqui ficavam os réus, Marcelo e Valfrido Lira. Nesta área aqui ficavam os 7 jurados, que deram o destino final dessa história. Foi criado um clima de que havia não seria exatamente uma luta de classe, mas assim, de que seriam ricos, né,
e que estariam contra a população carente, né? Então seriam, né, os pobres seriam os bodes, seriam figuras, né, bodes expiatórios, né, para livrar, né, pessoas que teriam poder aquisitivo maior, né? Então assim havia essa preocupação, né, de alguma revolta, né, de alguma manifestação popular, tanto que a gente foi acionado o batalhão de choque. A gente tinha um batalhão de choque próximo ali, né? Então, se houvesse a necessidade de acionar o choque, ele estava bem próximo. A TV Guararapes Record TV teve acesso exclusivo ao processo do caso Serrambi. São mais de 50 volumes e mais de 10 mil páginas. Detalhes dos depoimentos de testemunhas e dos réus, da reprodução simulada do caso e das perícias feitas na Kombi, na casa de praia em Serrambi e no local onde os corpos foram encontrados no meio de um canavial. Os 3 inquéritos, um deles da Polícia Federal, apontavam os combeiros Marcelo e Valfrido Lira como os principais suspeitos do crime. Os combeiros que levaram as meninas, assassinaram, estupraram e assassinaram. Segundo o Ministério Público, os agentes de acusação foram o Marcelo e o Valfrido. Segundo a defesa, a polícia não foi capaz de identificar esses combeiros. Houve esse primeiro inquérito do GOI, depois houve o inquérito da Polícia Federal e, por fim, houve o inquérito do DHPP, né, que foi feito pelo Dr. Paulo Jean. E esse inquérito do DHPP, ele não se limitou, ele foi a fundo, ele reiniciou as investigações. Eu pronunciei, né, por entender que estavam presentes os indícios de autoria, suficientes de autoria, não havia motivo para não levar eles a júri. A reforma feita na Kombi, logo após o crime, objetos encontrados no canavial, onde os corpos estavam, e dentro do veículo, e o depoimento de testemunhas reforçavam a acusação. Esses 2 senhores, no dia em que os corpos são encontrados, eles saem para descaracterizar, para fazer uma, entre aspas, reforma na Kombi deles, não é? Posteriormente, tempos após, são encontrados vestígios do crime dentro ainda dessa Kombi. Infelizmente, a cena do crime foi invadida no dia e isso terminou enfraquecendo isso, mas foram encontrados, né, como barbeador, como resquício de coisas que eles usavam. O óculos de Tarsila foi encontrado depois em propriedade da amante de Valfrido, né? Então, assim, evidências fortíssimas, além das contradições que eles entram, não é, sobre o que estavam verdadeiramente fazendo naquele trágico dia. Quanto aos óculos, é necessário deixar bem claro que esses óculos nunca apareceram. O que foi acostado aos autos foi uma fotografia de Tarsila vista pela última vez usando uns óculos escuros. Um familiar de Tarsila esteve na loja onde ela comprou esses óculos e fotografou uns óculos semelhantes. Levou para o delegado. O delegado tomou conhecimento que uma mulher ligada a Marcelo estava usando os óculos escuros. Intimou-a, ela compareceu à delegacia e o delegado colocou na mesa a fotografia dos óculos. E quase que induzindo a mulher, fez com que ela dissesse que os óculos que ela usava eram parecidos com aquele que constava na fotografia. Logo, em paralogismo, o delegado conclui que tratava-se dos mesmos óculos. A defesa se baseou exatamente na fragilidade das provas, acostadas pelo Ministério Público e pela assistência da acusação. As provas consistiam especificamente em papelão, corda de nylon, haste de barbear, papel de bombom, amostra de cabelo e um testemunho de uma única testemunha por nome de Regivânia. Infelizmente, muitas vezes, as pessoas querem um vídeo, querem uma foto da execução, querem uma prova mais forte, e nós temos que levar em consideração que há 20 anos nós não tínhamos as capacidades tecnológicas que temos hoje. Naquela região não havia, como há hoje bastante, câmeras de vídeo, sistemas que poderiam nos ajudar e auxiliar, não é? A própria identificação por DNA aqui em Pernambuco também era um pouco mais difícil. Então,
não tinha toda essa tecnologia que poderia auxiliar. No entanto, os indícios, a forma, as características, a testemunha, tudo nos levou à mesma conclusão. Então, tanto eu quanto minha equipe, a Polícia Civil de Pernambuco, não muda nada. Na época, o nome do empresário Tiago Brenan, preso agora nos Emirados Árabes, foi citado no processo. Ele chegou a ser ouvido, mas assim como os outros jovens que estavam na casa de praia, não foram apontados como suspeitos. Na época, o senhor Tiago Vieira, né, ele sequer estava no dia. Né, no dia dessa festa ou no dia seguinte, ele sequer estava lá. Porque havia 3 Tiagos na residência, então se suscitou a possibilidade do Tiago Vieira, né, poder ter alguma participação, quando se verificou pelas estações Rádio Base, as herbes, que ele se encontrava em local absolutamente distinto. Então, essas teses assim, de que as pessoas há 20 anos as pessoas cultivam, eu me recordo de um nome de Tiago, né? Tem até esse rapaz que foi preso, né, recentemente, que sequer falado, sequer a presença dele é citada no processo. Então, assim, são pessoas que sequer são citadas em plenário, quer dizer, sequer a participação dele é investigada, mas é descartada. Então, assim, nem a defesa leva o nome deles a plenário, entendeu? Então, são hipóteses que ficam apenas no imaginário popular, então, assim, que na verdade não existe no processo. 12 anos depois do júri, Marcelo Lira, que junto com o irmão Valfrido foi acusado pelo crime, decidiu falar com a nossa equipe. Em sua casa em Pojuca, o combeiro afirma mais uma vez a sua inocência. Graças a Deus eu provei, foi provado minha inocência, graças a Deus no júri, tá certo? Acredito eu que 90% da população pernambucana acredita na minha inocência, tá certo? Eu jamais teria coragem, nem eu nem meu irmão, de fazer mal a alguém. Se um dia Maria Eduarda e Tarsila tivessem entrado na minha Kombi, com certeza eles estariam vivas hoje, com certeza. Tanto eu como o Valfrido, nós somos inocentes e temos a consciência da gente tranquila. Pela falta de uma prova mais afirmativa da promotoria, a tese da inocência dos irmãos Combeiro também era defendida pela mãe de Maria Eduarda e pelo ex-promotor público Miguel Salles. Ela não encontrou elementos suficientes nos autos para que ela formasse uma convicção de culpa a respeito de como a acusação vinha conduzindo as investigações. Para ela faltou, ou pelo menos faltaram algumas diligências que deveriam ter sido tomadas, algumas outras linhas de investigação, e aí, nesse sentido, ela não tinha a convicção de que tinham sido eles. Já os pais das jovens acreditavam na acusação dos irmãos. Eu espero que se faça justiça. A justiça de Deus e a justiça dos homens. E os jurados também, que ouçam a verdade e que tudo vai ser resolvido. Agora, estão querendo inventar um engodo. Estão querendo desviar o foco da questão. Quem está em julgamento não é Miguel Salles. Quem está em julgamento são os acusados. Por tudo que eu li do inquérito, pelas informações que foi me trazido do processo, cada vez mais fica distante se provar que foram os acusados que cometeram o crime. Não há no inquérito, nem no processo, elemento suficiente para condená-los. O Marcelo, por exemplo, tem um rol de crimes. É um camarada que já responde a um processo por homicídio em Ribeirão. Tem várias atividades criminosas, dentre elas corrupção, situações de estupro evidente de menores, entendeu? Tudo comprovado nos autos. O Valfrido tem envolvimento, inclusive, com falsidade de até carteira de habilitação. Então, isso tudo nós vamos começar a provar, mostrar para a coletividade quem são. Está tudo nos autos. Durante a semana do júri popular em Pojuca, a cidade parou para ver o julgamento de Marcelo e Valfrido. Em respeito à memória das duas jovens, né? Em respeito à memória da família, eu não achei conveniente abrir esse júri. Foi muito brutal.
né, a forma como elas foram assassinadas. Após ouvidas de testemunhas e dos réus e do embate entre defesa e acusação, por 4 votos a 3, os jurados decidiram pela absolvição dos réus. A defesa conseguiu desconstituir todas as provas apresentadas pelo Ministério Público e pela respeitável assistência da acusação. E ao final o Conselho de Sentença acatou a tese da defesa de negativa de autoria. Decisão essa confirmada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a inocência dos irmãos Marcelo e Valfrido Lira foi consolidada de forma definitiva. Mas é importante dizer que foi uma absolvição por 4 votos a 3, onde houve empate em todos os quesitos formulados sobre a condenação deles. O resultado sempre foi 4 a 3, sempre. Então, assim, eu tenho a plena convicção que se esse julgamento fosse no Recife, nós teríamos uma contagem, uma votação final favorável. O júri popular é sempre uma caixinha de surpresa, né? Eu trabalhei muitos anos no júri, eu gosto do júri, mas a sociedade é o que a lei manda, né? Que o júri é julgar os autores, né? As pessoas que são acusadas pelos crimes dolosos contra a vida são julgadas pelos seus pares, né? Os indícios, as investigações nos levaram a essa conclusão, nos levaram a esse caminho, não é? Agora, o júri, ele é soberano, foi, como disse, 4 a 3. O fato deles não terem sido condenados por falta de prova não os torna necessariamente inocentes. A Polícia Civil de Pernambuco, na época, já tinha plena convicção, continuou com as outras investigações que só se somaram, inclusive a da Polícia Federal, e nos leva à plena conclusão disso. No Brasil, nós temos essa característica do Tribunal de Júri e nós temos que respeitar a decisão. Se criou uma falsa perspectiva de que seria uma luta de classes, que havia um interesse de se encobrir os reais autores. Nos próximos meses, o crime deve prescrever. Para a Justiça, o caso foi encerrado. Com certeza ficou sequelas, né? Mas não tem mais aquela coisa de o pessoal me ver na rua e ficar olhando de um jeito diferente, atravessado e tal. O pessoal hoje me trata super bem, né? Viram que eu não tinha nada a ver, nem eu nem meu irmão. Valfrido, como vocês sabem, Valfrido foi preso por causa de uma habilitação. Você vê, a perseguição é tanta que Valfrido foi preso por... A sentença dele saiu 4 anos e 4 meses. Se fosse uma pessoa que tivesse condições financeiras, não estaria lá. Porque, segundo a advogada dele, ele teria que cumprir 8 meses no fechado e o resto no semiaberto. Já fez 8 meses, agora dia 5 de abril, e o Valfrido ainda continua lá. Se fosse uma pessoa que tivesse condições, com certeza tinha o direito de responder em liberdade. É a vida, né? Ele está preso lá por conta que é Valfrido do caso Serrambi. 20 anos depois, o caso Serrambi continua um mistério, uma pergunta ainda sem resposta. Quem matou Maria Eduarda Dourado e Tarsila Guzmão? A certeza da impunidade de quem fez isso. Uma sensação de impunidade. Eu ainda acredito que um dia a verdade vai aparecer. Você acompanhou agora o especial dos 20 anos do caso Serrambi, aqui na TV Guararapes Record TV. O programa completo também ficará disponível no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Record TV. Um ótimo domingo para você.